Hoje nós estamos celebrando a Jesus. E por que nós celebramos? Estava pensando na mensagem de hoje, e eu vejo que muitas pessoas postam assim: se a pessoa tivesse viva, hoje nós estaríamos celebrando. Se a pessoa tivesse viva, óbvio que não se, a gente relembra o aniversário de quem morreu, mas a gente não celebra mais. Por que nós celebramos a Jesus? Porque nós cremos que Ele morreu, mas acima disso nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer num futuro maior e melhor. E esse futuro maior e melhor não é aqui, é a eternidade. Amém, gente? Então nós celebramos não uma data hoje, nós celebramos um fato. Para aqueles que creem, Jesus é um fato. Ele nasceu, morreu, mas ressuscitou e depois foi levado aos céus. E Natal, gente, e eu ia entrar na parte histórica, porque eu gosto muito dessa parte de estudar e entender, porque é muito bacana a gente entender a história, porque a Bíblia, ela é 30% princípios e mandamentos de Deus, todo o resto são histórias, e é importante a gente entender a história por trás de tudo o que está escrito na Bíblia, porque tudo o que foi escrito, a própria palavra de Deus vai dizer, para o nosso ensino foi escrito, tem um porquê a Bíblia foi escrita. Então a Bíblia é um livro divino, sim, com princípios e mandamentos. O Adriano falou do batismo. Por que a igreja faz batismo? Porque é bíblico. São duas ordenanças que a igreja tem. Uma delas é a ceia, que nós fazemos uma vez por mês, e a outra é o batismo. São ordenanças, e como igreja nós temos que ter esses expedientes. Fora isso, a Bíblia é rica em os mandamentos de Deus. Mas por que veio os mandamentos? Eu estava hoje na frente de um lugar, e a pessoa era cristã, e daí tinha um banner na vitrine da loja, achei muito engraçado, na vitrine da loja tinha um banner de Êxodo 20, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, e estava os 10 mandamentos escritos ali. Você sabe por que os mandamentos? Mandamentos, e eu olhando para aqueles mandamentos, e por que Deus deu os mandamentos? Porque o ser humano quebrou os princípios. Porque, por exemplo, se eu tiver o princípio de fazer o bem, eu não vou furtar ninguém. Estão comigo, gente, sim ou não? Os mandamentos vieram porque o ser humano parou ou começou a quebrar os princípios. Porque se você cumpre os princípios, você não precisa se preocupar com os mandamentos. Quem cumpre os princípios não precisa se preocupar com os mandamentos. Tanto que Jesus vai resumir todos os mandamentos em 2. Ame a Deus com tudo que você é e ame o seu próximo como... E ele diz, não há nenhum mandamento maior do que esses 2. Então ele simplificou o famoso decálogo de 10, né? 10. Ele simplificou tudo em 2. Porque se eu amar o próximo como a mim mesmo, eu não vou fazer nada de prejudicial ao meu próximo. Mas vamos lá. Jesus não nasceu em dezembro, é importante dizer isso aqui, tá? Mas deixa eu perguntar uma coisa, eu sempre pergunto no Natal, vou perguntar de novo nessa data, você pergunta, quem aqui nasceu num dia e foi registrado em outro, levanta a mão para mim? Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meu Deus, que tanta gente, 7 aqui mais um, vocês estão entendendo? Então assim, você celebra o Natal, você celebra o aniversário que dia? No dia que nasceu ou no dia que registrou? Nos 2? Minha Dinda veio no culto, ela celebra nos 2. Eu não sou Dindo de ninguém, mas eu tenho Dindo, viu? Dinda. Celebra no dia que nasceu, seu José. Quem mais? Mais gente levantou a mão ali. Celebra que dia? Tu, Carlinhos, celebra que dia? No que nasceu? E a senhora do lado? No que nasceu? Que legal. Então vamos lá. Jesus não nasceu dia 25, nós celebramos não no dia que ele nasceu, nós celebramos o Natal no dia que disseram para nós. Historicamente falando, esse era um dia de celebração ao Deus Sol, no Império Romano, na época que Roma governava o mundo. Aí, um imperador,
ele se converte, ele tem uma experiência com Deus, ele adorava outros deuses, ele tem uma experiência com Deus, e ele se converte ao cristianismo. É Constantino o nome desse imperador, você pode pesquisar se quiser. E aí o que ele faz? Ele pega a maior festa que eles tinham no Império Romano, e diz assim, agora essa maior festa vai ser para Jesus. Por isso nós celebramos o Natal nessa data, porque, por exemplo, nessa data, os pastores não estão no campo em Israel, porque nessa data é inverno em Israel, é frio em Israel, não é que nem aqui verão. Então, é certo que Jesus nasceu entre abril e maio, possivelmente, tá? Uma análise geográfica que eles fazem da época, mas não importa, o que importa para nós é que é um fato, Jesus nasceu. E Natal, gente, significa nascimento, e é um tempo de dar presentes, e algumas pessoas criam algumas ideias erradas, será que é pecado, será que não é pecado? Não, gente, dar presente é uma atitude de amor, é uma atitude cristã, nós temos que aprender a dar e a receber com alegria, tá? Antigamente eu era daqueles que diziam assim, não precisava sim, tu quis me dar, eu estou recebendo. Fica a dica para todos vocês, tá bom? Então, porque às vezes a gente tem aquele não merecimento, né? Não precisava. Nem tinha mais cueca. E aí diz que não precisava aquele jogo, aquele kit de 3. Precisava sim. Veio na hora certa, tá bom? Então Natal é tempo de dar e é tempo também de receber, gente. Então esse momento ele é especial. Semana passada para mim foi Natal, o nosso Natal solidário estava tão legal aqui, mais de 130 famílias saíram aqui com uma cesta básica, as crianças saindo com presente, gente, novo, porque vocês não acreditam que antigamente parou isso aqui na igreja, parou a palhaçada, falando linguagem popular. Vocês acreditam que a gente que mandava carrinho sem roda, boneca sem cabeça? Nem os filhos da pessoa brincam mais e queria dar. Isso não é amor, gente. Isso é se livrar de alguma coisa que está ocupando espaço na sua casa, mas isso aí era passado. Não vem mais esse presente aqui. É que nem às vezes as pessoas diziam assim para mim, ô Cássio, tu quer uma doação? Eu tenho uma TV para doar, tá, manda. Não funcionava. Acredita nisso, gente? Eu tenho um móvel para dar para a igreja, tá, vem. Aí a gente buscava o móvel, né, Zé? Cadê o Zé? Tá lá cuidando para a luz não cair. Ele fica segurando o disjuntor, fica em paz, viu? Fica em paz, gente. Ele está ali pronto para pá. E aí nós ia lá buscar. E chegava lá, gente, não tinha móvel, era só cupim. Não, é impressionante, mas aí de tanto eu falar aqui, que nem eu estou falando agora, fica a dica, o pessoal parou com isso aí, não tem mais. Mas era tão legal, gente, as crianças pegando ali uma boneca, uma bola, um carrinho, um brinquedo, realmente já agradecemos semana passada, mas aquilo é Natal, é tempo de dar e tempo de receber. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, aqui diz que o povo que jazia, que vivia em trevas, e aqui, gente, que trevas eram essas? Era a opressão que eles viviam, eram as necessidades que eles viviam. Nós, por pior que seja a vida de uma pessoa, nós vivemos um tempo abençoado, gente, sem medo de errar. Pode fazer frio, pode fazer o calor que for, nós ainda vivemos um tempo abençoado. Mas esse povo aqui, ele estava nas trevas, opressão, e aqui diz que eles viram uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, olha o que era a vida deles, para esses resplandeceu a luz. O que quer dizer isso, gente? Que Jesus, ele veio trazer alguns presentes. Eu quero falar sobre 5 presentes que Jesus trouxe a esse povo, e isso se estende até nós ainda hoje. Lá em Lucas 2:10, Evangelho segundo Lucas, diz assim: o anjo, porém, lhes disse, não temais. Esse é o primeiro ponto, não temais. Qual é o primeiro
presente que nós recebemos a partir de Jesus é o presente da esperança. O anjo disse: não temais. Ou seja, a partir do momento que Jesus veio, e no final eu vou concluir, você vai entender que não é que nós não vamos ter dificuldades e problemas. Eu vou trazer um momento da vida de Jesus que isso aconteceu com o próprio Jesus e com os discípulos. Mas com Jesus, nós não precisamos temer. Por quê? Porque com Ele nós podemos ter a esperança de que nada foge ao controle de Deus. Tudo começa as coisas começam a mudar, e não é no externo, é dentro de nós, a partir do momento que Jesus, aqui é quando Jesus chegou, mas é a partir do momento que Jesus começa a fazer parte da nossa vida. E o segundo ponto está aqui, o anjo disse: não temais. Então, era uma palavra de esperança, porque eles tinham medo. E o segundo ponto: eis aqui eu vos trago uma boa nova de grande, o que, gente? Uma boa nova de grande alegria, uma boa notícia. E essa boa notícia, ela é uma notícia de alegria. E Natal é esse momento de alegria. Pode ver que até hoje, não importa o que está acontecendo na vida, nesse dia, em algum momento, talvez ainda não chegou o Natal, é amanhã ou depois da manhã, enfim, mas é um momento que existe essa atmosfera de alegria. Claro, muito tendo a ver com o calendário da gente, aquela folga, aquele feriado, aquele passeio, mas aqui, gente, era uma alegria por aquilo que Jesus traria de esperança na vida deles. E o versículo 11 traz o terceiro presente, que é a fé. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Gente, é tão interessante, isso aqui para eles fazia um sentido absurdo, porque eles estavam esperando o Salvador. Os judeus estavam esperando o Messias. Por quê? Porque no entendimento deles, esse Jesus, esse Messias, ele iria libertá-los dessa opressão romana, dessa opressão religiosa que os fariseus, que eram os líderes espirituais da época, faziam sobre o povo. O sistema religioso era corrompido, o sistema imperialista, então o governo era pior ainda. Então, imagina, gente, nem a igreja ajudava, a igreja da época, digamos, o governo, então, menos ainda, era só opressão. E aí eles ouvem que havia nascido na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, o Cristo que eles estavam esperando. Eu já ensinei aqui que Jesus é o nome que foi dado a ele. Cristo era quem eles esperavam. E aí a gente conhece por Jesus Cristo, mas para eles, para os judeus, Jesus era o filho lá de Maria, e Cristo era aqueles que eles estavam esperando. E aqui o anjo diz: esse menino que nasceu, ele é Cristo, por isso Jesus Cristo. Então eles estão nessa expectativa, e agora eles colocam fé nesse nome, como nós cantamos aqui, há poder no nome de Jesus. Eles começam a colocar fé, é o presente da fé, é o presente da esperança, o presente da alegria. Entende? Imagina você passar por um momento difícil, ou talvez esteja passando, e aí você recebe esse presente, um presente de esperança, um presente de alegria, uma boa nova. O que é uma boa nova? É uma boa notícia, de que nasceu a salvação, a solução, que é Jesus. Então, esse presente da fé, porque é interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, em nenhuma outra religião, escuta isso aqui, você pode estudar qualquer religião. Quando eu fiz a minha graduação em teologia, a gente estudou várias religiões, em nenhuma outra religião, o Deus deles se aproxima deles, como Jesus se aproximou de nós. Nenhuma outra religião.
todas as outras religiões, olha aqui para mim, você tem que oferecer alguma coisa primeiro. Pode ver, quem já se envolveu aí com macumba ou bocumba, que se fosse boa, não é boa, mas tem gente que dá, mas eu fiz aqui um trabalhinho aqui, mas é da coisa boa. Coisa boa, caramba. É coisa ruim mesmo. Está invocando coisa ruim. Não mexe com isso aí, gente. Se você crê em Deus, se você crê, pode crer no diabo também. Então não mexe com isso. Mas pode ver que quando você se envolve com isso, você tem que fazer o quê? Dar primeiro. Você tem que fazer primeiro. O cristianismo é a única religião que Deus fez primeiro, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, primeiro e único e primeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. É a única religião onde Deus se aproxima do ser humano, onde Ele faz primeiro Ele fez, e depois nós temos a escolha, isso também é tremendo, de fazer ou não fazer. Então essa é uma grande notícia para nós. É uma notícia que exige fé, sim, mas é uma grande notícia. E a quarta é o presente da simplicidade, Lucas 2:12. E isso vos servirá de sinal, há um sinal aqui: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitado, e um coxo. Gente, para nós fica mais claro dizer coxo. Sabe onde o animal come? Foi nesse lugar que Jesus nasceu. A gente vive num tempo de tanta ostentação, um tempo de tanta aparência, um tempo de tanta necessidade de aparecer. Só para pontuar, Deus não é a favor da miséria, até porque eu acho que a miséria não é de Deus, nem a escassez. Mas aqui o que a gente vê é um presente da simplicidade. Muitas vezes o menos é mais. É mais importante a gente ser do que a gente fazer ou que a gente ter. Por exemplo, esse homem dividiu a história. Se hoje a gente escreve aí 23/12/2023, é porque esse homem nasceu. Ele mudou o calendário, ele mudou a história. Eu gosto de uma frase do Augusto Cury, quando eu li alguns livros do Augusto Cury, porque Augusto Cury era um cético, ele era um ateu, que vai estudar a vida de Jesus, e acaba se encantando e se convertendo. Quem já ouviu a história do Augusto Cury, você vai ver isso. E ele tem uma frase que eu carrego ela muito comigo: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para nos ensinar as coisas mais importantes da vida. Esse é um presente de Jesus para nós, a simplicidade. A simplicidade. A gente entender que as coisas mais importantes da vida a gente não pode comprar com dinheiro. Elas não têm preço, e o valor delas é inestimável. Estão comigo, gente, sim ou não? As coisas mais importantes da vida você não consegue comprar com dinheiro. Você não consegue comprar saúde. Pode ter o dinheiro que tiver. Você não consegue comprar amor. Consegue comprar interesse, pessoas interessadas, mas comprar amor, você não consegue. Você não consegue comprar um filho. Isso você não consegue. E essas são as coisas mais importantes da vida. Claro que a gente precisa de dinheiro para viver nessa vida terrena e está tudo bem. Mas isso é a gente ter uma visão de futuro, isso é a gente desenvolver competências, a gente ter uma boa gestão de tempo, de produtividade, foco, e isso não é assunto para aqui, que aqui a gente fala de fé.
Eu creio que Deus nos deu competências para isso. Mas as coisas mais importantes da vida, você não compra com dinheiro. E quantas vezes no Natal, a gente gasta sem propósito. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim: a gente compra com dinheiro às vezes que a gente não tem, para presentear uma pessoa que a gente não gosta com algo que ela não quis. Mais ou menos assim, é ou não é? É mais ou menos isso. Então a gente gasta dinheiro para comprar alguma coisa, para usar no Natal, no Ano Novo e tal. Tem algumas lojas que eu fui, tu não vai comprar nada, não me lembro a cor, não preciso disso aí. Não, mas é a cor da virada. Eu disse, não existe cor de virada. Queria me vender, e eu não queria comprar. E deu tudo certo. Não deu tudo certo porque ela não conseguiu me vender. Mas entende? Porque tem que botar a cueca amarela. Nem tenho. Tem que botar as roupas íntimas, não sei que cor, pessoal. Tinha essas mandingas, tinha ou não tinha? Lentilha na carteira, só para atrair barata. Não, porque bota lentilha na carteira e tal, faz fitinha pro pulso e aquela coisa arada e dá 7 pulinhos. Tem que ir até na praia dar 7 pulinhos. Que isso, gente? Nós não cremos em sorte nem azar, nós cremos em Jesus. Amém? E o quinto presente, seja simples, seja verdadeiro, seja real nesse Natal. Amém? Escreve isso para você, seja real nesse Natal. Seja real nesse Natal, ponto. Esteja com as pessoas que importam, ponto. Faça o que faz sentido para você e ponto. Tenha uma vida mais vivida e menos postada. Amém? E o quinto presente é a paz. Lucas, capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha o que diz esse texto aí. E subitamente apareceu o anjo. Apareceu com o anjo uma multidão celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, glória a Deus, e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. O quinto presente é a paz. Porque quando nós andamos na presença de Deus, apesar dos desafios, nós temos paz. E é o que as pessoas mais procuram. Eu determinei paz como um valor na minha vida. Me tira a paz, então eu não quero saber. A pessoa me tira a paz, então eu não quero aquela pessoa na minha vida. Ponto. Simples assim. Aquilo que tira a tua paz, olha aqui para mim, é muito caro. Escuta isso aqui. Aquilo que tira a tua paz é muito caro. Jesus veio nos trazer a paz. E uma das coisas que eu até escrevi aqui, acompanhei muita gente já, nos últimos dias de vida. Muitas pessoas. E uma coisa interessante, essas pessoas no último dia, elas não estão preocupadas. E eu me lembro de pessoas que tinham um apego assim, material, profissional, empresarial, que às vezes colocava a empresa acima da família. Olha que inversão complexa de valores aqui. E aí chega lá no final da vida, e a pessoa diz para mim, que o que ele se arrependia, era de não ter vivido mais, desfrutado mais da família. Eu me lembro que porque era uma pessoa muito preocupada materialmente, financeiramente. Gente, em nenhum momento ele nem se preocupou com o negócio dele. Sabe que nem se preocupar com o carro dele, com a conta bancária dele, nada, zero. Quem ia ficar com o quê? Sabe aquela coisa de repartir? Não. Ele só preocupava
Ele só pensava assim: poxa, eu devia ter aproveitado mais as coisas mais importantes da vida. É Natal, é tempo de a gente refletir em algumas coisas. Porque lá no final, gente, o que vai importar são as coisas que dinheiro não compra. Então, eu quero deixar uma palavra com você: não desanime, porque Jesus nasceu e nele nós encontramos a paz, a esperança, a alegria, o amor, a fé e essa simplicidade. Para mim isso são presentes da vida. E eu quero ler um último texto, que está lá em Marcos 4:35, porque talvez a gente pense assim: poxa, Cássio, mas olha para Jesus, então está tudo certo. Então vamos para esse texto aqui, que diz assim: naquele dia, sendo tarde já, vou ler como está ali, tá? Porque eu sei o texto de cor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. O que Jesus disse para eles? Lê, gente, vamos lá, 1, 2, 3. O que Jesus disse? Pega essa parte do texto. E aí, vamos lá, 36. E eles, despedindo a multidão, Jesus estava ali ensinando uma galera. Ô, gente, falar uma coisa para vocês: ensinar cansa. Quando eu dou meus treinamentos, que eu fico um dia falando, meu Deus, depois eu fico 2 dias tentando me recuperar e não dou conta. Só falar aqui 40, 50 minutos já cansa pra caramba. Então Jesus passou um tempão com uma multidão sem microfone. Ele estava cansado. Então ele despediu a multidão. Eles, os discípulos, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, vem comigo no texto, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, num travesseiro. Jesus era melhor que eu para dormir, gente, porque eu sou brabo para dormir. Eu deito e durmo. Um dia eu estava muito cansado, cheguei na sinaleira de portão, sabe que a sinaleira de portão é demorada, né? Eu pensei, eu vou dormir 2 minutos aqui, que essa sinaleira demora. Botei o celular a despertar, dormi, despertou, acordei, abri a sinaleira e andei. Acredite, fato verídico. Eu fiz isso aqui na sinaleira de portão. Duvido alguém bater isso aí. Experimenta. Mas foi o celular a despertar. Mas Jesus me ganha, porque o barco enchendo de água e ele dormindo, o travesseiro encharcado, e ele dormindo. E isso é uma pessoa que descansa em Deus, né? É ou não é, gente? E quero lembrar você que tinham pescadores nesse barco, que com certeza estavam acostumados com algumas ondas, um pouco fora do controle, mas essas aqui passaram do limite. E aí o que eles fizeram? Eles despertaram Jesus e disseram: olha só essa pergunta aqui dá briga no casamento. Foi uma pergunta sarcástica. Mestre, vocês estão comigo, gente? O pessoal lá de cima, estamos juntos? Amém? Outro ar lá, já tá, tem ar aí, gente, do lado de cá, parabéns para a igreja, você viu, o ar é do nosso kit galeto, ó. Eu não tinha visto onde estava instalado, foi aquele ali que derrubou a luz, então. Não, porque para botar um a mais tem que tirar algum, né? Que legal, gente, feliz por vocês ali da galeria, não tinha visto que deu certo. Volta aqui para mim, para o texto. Mestre, olha a pergunta aquela aqui, tá aí? Mestre, tu por acaso não te importa se a gente morrer? Estão comigo no texto, sim ou não? Vocês estão vendo que a pergunta deles, se fosse desesperada: Jesus, me ajuda, é ou não é? No desespero. Não, eles não disseram isso, eles disseram: ô Jesus, mestre, ou se sou eu, gente, eu já ia querer dar um tapa no. Mestre, não te importa que a pressão vai te catar, eu já ia, né, para não falar outra coisa, né? Mas era Jesus, né? Aí Jesus acorda,
vê o vento, repreende o vento e diz ao mar: te acalma, calma, gente, calma, mar, fique em paz. E o vento se aquietou, e se fez uma grande bonança. E aí, ele lhes disse, tem 3 perguntas nesse texto. A primeira: Jesus, tu não te importa que a gente morra? A deles para Jesus. E agora, a de Jesus para eles: por que vocês são assim, tímidos? E o tímido aqui é no sentido de não ter, por que vocês são assim, tão sem fé? Porque, gente, tem uma coisa incrível da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, tudo que estava escrito, se cumpriu. Escuta isso aqui. Creia ou não creia, tudo que estava escrito, se cumpriu. A respeito de Jesus. Todo o Antigo Testamento vai apontar para Jesus. Jesus existiu. E por que Jesus diz assim para eles: por que vocês não têm fé? E sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus, ele vai ser tão claro com os discípulos, que ele vai dizer para eles o seguinte: olha, eu vou ter que morrer, mas vocês fiquem tranquilos, porque está dentro do propósito. Inclusive Pedro vai dizer: não, Jesus não tem que morrer. Quer dizer, Jesus ele faz um prenúncio da morte dele. Só que nesse momento que eles estão lá com aquela multidão, Jesus diz o seguinte: nós vamos passar para outra margem. Esse lago tem 14 quilômetros de largura por 21, eles estão atravessando os 14. Jesus está dizendo para eles, Jesus disse: nós vamos passar para outra margem. Então o que eles podiam se agarrar? Naquilo que Jesus já havia dito. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eles podiam se agarrar naquilo que Jesus tinha dito: nós vamos passar para outra margem. Deixa o texto ali, Vanessa. Pode passar? Essa foi a pergunta de Jesus. E agora o 41. Eles, possuídos de grande temor, agora eles perguntam uns para os outros: quem é esse? Quem é esse cara? Por mais que eles já estavam andando com Jesus, mas quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse Jesus? Essa é a pergunta que muitas vezes a gente faz dentro do nosso coração. Quem é esse Jesus? O primeiro ponto que eu quero trazer agora dessa última reflexão é que as tempestades da vida, elas são inevitáveis para todos, não importa se é rico, se é pobre, se é culto, se é ignorante, se mora num lugar seguro ou não. Nessa vida nós vamos passar por tempestades, algumas que a gente criou, outras que a gente não fez nada para que elas acontecessem. Eu gosto muito de uma frase de uma pessoa que eu tenho como um mentor da vida, que ele diz o seguinte: estabilidade não existe. Que é uma prova disso? A pandemia. A pandemia morreu velho e novo, morreu pessoas que não sabiam nada, analfabetos e cientistas, médicos. Quantas pessoas morreram na pandemia? Pessoas cheias de condições, que compraram lá os aparelhos de respirar. E pessoas que diziam assim: se pegar Covid morreu, estão vivos até hoje. É ou não é? Entende que não existe uma lógica. Morreram funcionários e empresários. Morreram crianças, gente. Sem lógica. E quantas vezes os desafios na vida, eles vêm e não nos avisam? Acontece assim com todos nós. A imprevisibilidade da vida. Às vezes tu chega no trabalho e foi demitido. Acontece alguma coisa e a empresa vai a pico. Às vezes um casamento tranquilo, que todo mundo olha e pensa família de comercial de margarina, que a gente fala. E a família acaba, num deslize, num descuido, a família acaba. Um filho que se corrompe, uma tragédia que tira a vida de um filho.
Vocês estão comigo, gente, no raciocínio? Quantas situações na vida acontecem que não estão no nosso controle? E aí entra um ponto, e esse ponto é diferencial no cristianismo. Que nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que nada foge ao controle de Deus, e que inclusive tudo aquilo que nós passamos, Deus usa de forma pedagógica, Deus usa para trabalhar em nós ou através de nós. Tem uma frase de um pregador que ele diz assim: Deus não desperdiça nenhuma oportunidade. Naquele barco, Jesus ensinou algo, naquela tempestade, Jesus ensinou algo aos discípulos, a ponto deles se perguntarem: quem é esse Jesus? Então, 3 pontos eu tiro, a partir dessas 3 perguntas que eles fazem nesse texto. O primeiro é: nós sempre podemos confiar na palavra de Deus. Ele tinha dito: passemos a outra margem. A palavra de Deus, aquilo que a gente, toda palavra que a gente coloca fé, escuta isso, não é a palavra de Deus, se eu coloco fé, e aí é muito particular da fé de cada um, do momento de cada um, toda palavra que eu coloco fé de Deus, ela já é realidade. Toda palavra que eu coloco fé, ela é realidade, porque todas as palavras de Deus, elas se cumprem. A Bíblia diz que Ele é o sim e o amém. Segundo ponto, sempre nós podemos confiar. Então, primeiro, confie sempre nas palavras de Jesus. Segundo, confie sempre na presença de Jesus. O importante na vida não são os desafios, é quem está com a gente nos desafios. O importante é quem está com a gente no barco. Tem um livro que, eu li isso aqui num livro, não me lembro qual que é, e não se escandalize com o livro, se eu não me engano, ou é o livro A Arte da Guerra, ou é o livro Mais Esperto que o Diabo. Não se decepcione, tá, com o livro. O livro é uma narrativa ali, Mais Esperto que o Diabo, tá? Que diz assim: saber quem está com a gente na guerra é mais importante que a própria guerra. Quer dizer, saber que Jesus está com a gente diante dos desafios é a coisa mais importante. Olha aqui para mim, paz não é a ausência de lutas, paz é a certeza de que em meio às lutas nós estamos no caminho certo. Esse é um ponto importante, mas nas lutas é importante a gente saber também que Jesus está conosco. Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. Então, primeiro, confie na palavra de Jesus. Segundo, confie na presença de Jesus. Terceiro, confie no poder de Jesus. Porque é tão tremendo. E agora, Vanessa, se tu der conta de me acompanhar, eu vou fazer um encerramento aqui. Jesus, ele acalma a tempestade. Quando ele chega na outra margem, ele encontra uma pessoa cheia de espíritos malignos, cheia de espíritos ruins. Pessoa essa que nem as autoridades conseguiam prender, ele se soltava. Ele morava em um cemitério, ele se cortava, ele se flagelava, e todo mundo tinha medo desse cara. E Jesus liberta esse cara a tal ponto, pega o final dessa história, Vanessa, que depois Jesus vai pegar e vai atravessar para outra margem de novo, e ele vai dizer assim: Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus: não, fica aqui e anuncia o que aconteceu contigo. Jesus liberta uma pessoa que estava atormentada e atormentando a todos. Então preste atenção, ele acalma o mar, na sequência, ele liberta uma pessoa que tinha sobre ela uma influência muito ruim. Muito ruim. E aí na sequência, gente, ele atravessa, ele desce, e vem uma pessoa que cuidava da sinagoga chamada Jairo, e chega em Jesus e diz: Jesus, a minha filha não está bem, tem como tu ir até a minha filha?
E ele está acompanhando Jairo, uma multidão já do outro lado, já atravessou de volta, estão comigo? Ele já voltou. Ele foi lá em Decápolis, que eram 10 cidades gentias, que não acreditavam, que não serviam ao mesmo Deus que nós servimos, que os judeus serviam. Então tem toda uma história por trás ali. Liberta o cara, atravessa de volta, e agora ele chega e dá de cara com Jairo, e aí ele está indo, e uma mulher vem e toca na orla do manto dele, porque ela dizia no coração dela, ela sofria 12 anos de hemorragia. Tudo a mesma história, tudo na mesma sequência, tudo acontecendo na vida de Jesus. Ela dizia para ela mesma, olha a fé no poder de Jesus. Ela dizia, se eu tocar na orla do manto dele, eu ficarei curado. E aí, ela toca e Jesus para. Ele diz assim, alguém me tocou. E os discípulos dizem, Jesus está de sacanagem. A multidão te aperta e tu diz, alguém me tocou. Ele diz, não, mas alguém me tocou, porque de mim, diferente, alguém me tocou com fé. E aí ela toda temente, porque eu expliquei aqui esses dias, mulheres não falavam com homens na rua. Então ela toda temente diz assim, fui eu, Jesus. E ele diz, vai, a tua fé te salvou. Nisso chega o pessoal da casa de Jairo e diz assim, Jairo, a tua filha morreu. Olha a confusão, gente, da vida de Jesus, num momento. Vocês estão vendo a história comigo, sim ou não? Num momento, chega, ela morreu. Imagina o pai, gente. Jesus disse, calma, vamos lá, calma, vamos lá. Ele pegou só Pedro, Tiago e João, a família, entrou lá, e é aquela famosa frase, ele entra lá e diz para ela, Talita cumi, que significa menina, levanta. E a menina ressuscitou. O que isso traz para nós? De boa notícia nesse Natal. É que nós não precisamos desanimar diante das tempestades da vida, as que vieram e as que ainda virão. O importante é nós crermos na palavra de Jesus, andarmos na presença de Jesus. Lembra, o salmista já dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Confie na palavra de Deus, confie na presença de Jesus, ande nessa presença e confie no poder de Jesus. Esse Jesus, gente, quem é esse? É a pergunta que os discípulos fizeram. Imagina o que eles ficam se perguntando, quem é esse que a criação obedece? Quem é esse que os espíritos ruins, malignos obedecem quando libertou o cara lá do cemitério, que atormentava todo mundo? Quem é esse que quando a pessoa toca é curado de uma doença? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse? Não sei se você sabe, tem uma coisa interessante da morte de Lázaro. Lembra o Lázaro, o amigo de Jesus? Ele chega na casa de Lázaro, Jesus não se atrasa, preste atenção. Jesus não se atrasa, ele chegou no 4º dia, sabe por quê? Porque os judeus tinham uma crença, de que até o 3º dia a pessoa podia ressuscitar. Não sei se alguns tinham um troço, desmaiavam, eu não sei de onde a crença. Eles tinham uma crença de que até o 3º dia a pessoa podia ressuscitar, Deus ficava esperando. Mas a partir do 4º dia eles declaravam como? Eles faziam autópsia. Então estava morto. Por isso que Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria no 4º dia. Quando ele chega, não lembro se é Marta ou Maria, já chega dizendo, Jesus, se tu estivesse aqui, nosso irmão não tinha morrido. Mas quem é esse que ressuscita mortos? E aquilo era para mostrar o poder dele. Aquilo foi para aquele tempo. Quem é esse que faz tantas coisas? E como diz a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos colocar de pé? O louvor pode vir? Mas não perde o fio aqui, tá, gente? Quem é esse
que nós comemoramos hoje o seu nascimento, esse é aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Esse é aquele que os patriarcas e os profetas falaram e descreveram. Quem é esse Jesus? É aquele Cordeiro Pascal que libertou o povo da escravidão do Egito. Quem é esse Jesus? Esse é aquele que era a água que saciava a sede do povo no deserto. Quem é esse Jesus? Esse é aquele que era o maná no deserto. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem é esse Jesus? Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Quem é esse Jesus? É o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. Quem é esse Jesus? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aqui tudo é texto bíblico, tá? Quem é esse Jesus? É aquele que o povo que estava em trevas viu luz. Quem é esse Jesus? É aquele que trouxe a esperança, o amor, o perdão e a justiça. Quem é esse Jesus? É o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse Jesus? É o Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Quem é esse Jesus? É o cabeça da igreja, o líder da igreja. Quem é Jesus? É o alfa e o ômega, o início e o fim. Quem é esse Jesus? É aquele que por amor de nós, desceu do céu, se fez homem, para morrer pelos nossos pecados. Quem é esse Jesus? É aquele que venceu a morte e inaugurou a eternidade. Quem é esse Jesus? É aquele que nos trouxe a redenção e a salvação. Quem é esse? É aquele que veio, foi, mas um dia voltará para buscar a sua igreja. Quem é esse Jesus? É aquele que lá na eternidade vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. E lá na eternidade não vai haver mais dor, nem miséria, nem doença, nem luto, nem saudade. Quem é esse Jesus? Ele é o nosso grande Deus e o nosso Salvador. Quem é esse Jesus? É aquele que diz, e eu coloquei o primeiro versículo da Bíblia que eu decorei. Quem é esse Jesus? É aquele que nos diz todos os dias: não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, e eu te sustento com a minha mão poderosa. Não temas. Tempestades virão? Sim, gente, sim. Coisas que nós nem imaginávamos vão surgir na nossa vida, mas tudo bem, nós continuamos crendo na palavra de Deus, crendo nas promessas de Jesus, crendo que nessa vida estabilidade não existe, mas nós continuamos crendo que na presença de Jesus, nós conseguimos superar todas as dores. Essa vida tem dores. Nós continuamos crendo que há poder no nome de Jesus. Nessa noite, eu digo que o maior presente que nós podíamos receber é essa palavra, é essa boa nova de alegria. Então não desanime. Você está na casa, imagina Jesus aqui dizendo para você o seguinte: não desanima. Jesus dizendo para nós: não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Quer dizer que nós vamos precisar de ajuda. Olha ali. Eu te fortaleço, quer dizer que nós vamos ter dias de fraqueza. Eu te sustento, quer dizer que vai ter dia que a gente não vai ter força. Eu encerro dizendo: a grande boa nova é que esse Jesus nasceu. Amém? Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Hoje nós estamos celebrando o Natal. Nada contra, pelo contrário. Legal demais as reuniões de família e tantas festividades que nós temos. Mas Tu és o nosso Natal, Jesus.
Oh Jesus, Tu és o nosso Natal. E talvez essa palavra venha para nos aquecer nessa noite, aquecer o nosso coração. Talvez essa palavra venha para fortalecer o nosso coração. Talvez essa palavra venha para tirar o medo do nosso coração. Essa palavra vem para trazer esperança aos nossos corações. Essa palavra talvez venha para sustentar os nossos corações, levantar as nossas vidas. Jesus nasceu. Quem é esse? Quem é esse Jesus? Que pode todas as coisas. Quem é esse Jesus que dá ordem à criação? Quem é esse Jesus que liberta uma pessoa que estava presa com espíritos malignos? Quem é esse Jesus que cura os enfermos? Quem é esse Jesus que ressuscita os mortos? Quem é esse Jesus? É o nosso Senhor e o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, pelo Teu grande amor com o qual o Senhor nos tem amado. Nós somos gratos nessa noite. Nós, ó Pai, nos alegramos com essa palavra. Essa palavra, Senhor, ela abastece o nosso coração, ela enche o nosso coração de paz, de confiança, de amor e de esperança. Porque aquele Jesus que nós lemos é o nosso Jesus. Esse é Jesus. E nós nos alegramos nesse Natal, não por aquilo que o mundo vive, mas por aquilo que nós cremos da Tua parte, Senhor. Aquilo que nós cremos, Jesus, da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Eu peço a Tua bênção. Eu peço a Tua bênção e peço que essa palavra possa ficar guardada, marcada, Senhor, em cada coração aqui presente, em cada um que está nos assistindo online nessa noite. Que a Tua palavra possa trazer vida nos nossos corações. É Natal, Jesus nasceu, e junto com Jesus nasceu a fé, a esperança, o amor, a bondade, a misericórdia, o perdão, a salvação das nossas vidas. Muito obrigado, Pai, em Teu nome oramos, Jesus, amém. Gente,